Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje é o dia 17 de janeiro e nós continuamos então nossa meditação baseada em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10. Porque Iabés invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo e fizeres o que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Nós vimos então nos outros domingos que esse homem que viveu, pensamos na época dos juízes, cuja história se encontra em 1 Crônicas 4 e 10, 9 e 10, foi um homem não muito diferente de eu e você, mas que faz uma oração muito ousada e Deus vai conceder aquilo que ele tinha pedido. Ele pediu a bênção de Deus, em seguida ele pediu que Deus lhe desse mais território, porque ele quer expandir a, a, a obra de Deus, né? Porque estamos na época das conquistas de Canaã, e Deus vai lhe conceder, porque era aquilo segundo a vontade de Deus. Uma coisa importante, então, nós vamos descobrir hoje, é que depois de termos pedido a bênção e de termos pedido território para Deus, nós vamos entender que a gente vai precisar de força para poder realizar isso. Nós precisamos que a mão de Deus esteja conosco. É como se Deus tivesse nos dado 10 talentos, mas Deus também vai nos dar a capacidade para colocarmos em prática aquela missão que Ele nos deu de multiplicar os 10 talentos. A gente pode até querer saber por que Deus me escolheu para tal obra. Mas a gente sabe que Deus é soberano e que Deus tem uma inteligência infinita e Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo quando Ele te coloca no ministério, na posição que Ele te colocou. Quando Deus te envia ao lugar que Ele te enviou, se você for um missionário. Talvez Deus te enviou para evangelizar no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, no seu estado, no seu país, ou talvez em outro país. O mesmo Deus que vai te abençoar desta forma vai também guardar a sua mão, a mão dele sobre você. O que Deus então te confiou? Nós vamos ver mais tarde que Paulo fala do ministério da reconciliação, que é um ministério que Deus nos deu. E qualquer que seja essa missão que Deus te deu, ela vai ser grande demais para você. Vai ser grande demais para você. E você vai precisar da capacitação, da força, da mão de Deus sobre a sua vida para poder fazer. Imagine que Deus diga a Noé para construir uma arca e não lhe dê nenhuma ferramenta, não lhe dê nenhuma sabedoria, não lhe dê inteligência que ele precisa para realizar tal tarefa numa época que, inclusive, nem chovia, né? Dizem. As pessoas vão pensar que ele é completamente louco. Mas a mão de Deus estava sobre ele, a mão de Deus estava sobre José, por isso ele passou de escravo eunuco a governador do Egito, porque a mão de Deus estava sobre ele. E José é consciente disso, né? Na sua história, ele vai contar como a mão de Deus estava sobre ele. A mão de Deus estava sobre Abraão. Ele se tornou um grande patriarca, mas não foi da noite por dia e não foi por sua própria força. Foi porque ele fez confiança em Deus, nos diz Paulo quando ele escreve aos Gálatas. A mão do Senhor estava sobre ele. Quando a mão de Deus está sobre nós, ela vai cumprir a vontade de Deus em nós. E naquilo que Deus pediu para que a gente fizesse, a nossa missão aqui. E a gente descobre uma coisa, que nessa história toda, nós não somos grandes personagens. Nós somos pessoas dependentes de Deus, e Deus é grande. Nós dependemos de um Deus grande, porque a obra aqui é de Deus, não é nossa. Sem mim, você não podem fazer nada, diz Jesus em João 15. Jesus não está dizendo que você não pode viajar de avião, você não pode dirigir um carro, um barco, você não pode fazer compras, você não pode fazer comida, não pode fazer bolo, mas o que você não pode fazer sem Cristo é aquilo que vem de Cristo. A obra de Deus você não tem como realizar sem Deus. É impossível você realizar a obra de Deus sem a intervenção de Deus na sua vida. E dessa forma, quando Deus age na nossa vida, quem recebe a glória é Ele. Ele recebe toda a glória, porque a Ele pertence toda a glória. Nós estamos aqui no sobrenatural, naquilo que é divino. E Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, em Coríntios capítulo, 2 Coríntios capítulo 3, ele diz o seguinte: e é por Cristo, que temos tal confiança em Deus.
Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar coisa alguma, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Interessante que ele está falando aqui do ministério da reconciliação. E depois de ter explicado certas coisas, ele diz: é verdade que a nossa confiança está em Deus. Ela é por Cristo e ela está em Deus. É por isso que nós vamos seguir em frente, é por isso que vamos conseguir realizar aquilo que Deus nos pediu para fazer. A arca que Deus nos pediu para construir, a gente vai conseguir construir, porque a nossa confiança está em Deus. E ele diz em seguida, no verso 5, não que sejamos capazes. Então isso é uma coisa importante, que talvez você tenha que colocar no seu Facebook amanhã de manhã. Eu não sou capaz de realizar a obra de Deus. E ele diz que mesmo de nós não podemos pensar coisa alguma. Interessante que quem está escrevendo isso é um homem que recebeu muitas revelações da parte de Deus, que ele explica, inclusive, na sua carta aos Efésios, como que vocês já puderam, talvez, ler, ou se não, vocês podem ouvir as meditações nessa carta, meditações sobre a graça que acontecem aqui no nosso canal, de segunda a sábado. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para fazê-lo hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Nós não somos capazes de fazer a obra de Deus, de nós mesmos. Em seguida, ele diz, mas a nossa capacidade vem de Deus. A capacidade que Paulo teve para pregar o evangelho de Cristo Jesus, para manifestar o mistério de Deus em Cristo, ele fez isso porque ele tinha essa capacidade de Deus. Ele nos fez, verso 6, capazes de ser ministros de um novo testamento. Deus nos fez capazes. Importante isso. Foi Deus quem te fez capaz de fazer aquele ministério que Deus te pediu para fazer. Ele diz em seguida, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É a segunda coisa que eu vejo aqui nesses três versos, 4, 5 e 6, de 2 Coríntios 3. É que o ministério que Deus pediu para você realizar é o ministério do Espírito. Do mesmo Espírito Santo que vivifica, do mesmo Espírito Santo que derramou o amor de Deus em seu coração. Não vem de você, não vem da letra, não vem da carne, vem do Espírito de Deus. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra dita ao governador Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué no livro de Zacarias, na época de grandes reconstruções em Jerusalém. Templo, muralhas, tudo para ser reconstruído, o serviço no templo, não é pela força humana, é pelo Espírito de Deus. E um último texto para deixar com vocês nesse início de ano, quando eu gostaria de encorajá-los a confiar, a colocar a confiança de vocês em Deus, está em 2 Coríntios 2, 14 e 17. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Repitam comigo, sempre. Quando é que Deus faz sua vida triunfar em Cristo? Sempre. Covid sem Covid, guerra sem guerra, conflito, perseguição, bonança, alegria, júbilo, festa de aniversário, casamento, carnaval. Todos os dias Deus nos faz triunfar em Cristo, porque Deus só faz triunfar as pessoas em Cristo e mais ninguém. Nem no seu pastor, nem no seu padre, nem no papa, nem na profetisa, nem no profeta Zumiro. Só em Cristo. A obra de Deus é feita em você, ela é feita em Cristo. É por Cristo que ele faz essa obra. E por meio de nós, é por meio de nós, que ele manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Ela é feita em Cristo, Cristo em você. Porque para Deus, verso 15, somos o bom cheiro de Cristo para os que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiros de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Em francês, na versão francesa, diz quem é capaz. Quem é capaz de ser o perfume de Cristo? Mas ele já disse, na seguida, inclusive, o 2 Coríntios 3 é o texto que vem depois desse texto. Ele diz, Deus nos tornou capazes. Deus é quem fez que sejamos idôneos e capazes. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus.
nós falamos na presença de Deus, estamos sempre na presença de Deus. Então, deveríamos orar como Jabez. Se a tua mão estiver sobre mim. Então, nesse início de ano, nesse mês de janeiro, eu gostaria de encorajá-lo a pedir a Deus que a mão dele esteja sobre você. Em toda a sua vida, naquilo que você fala, naquilo que você faz, na obra que Deus te deu para realizar, que a mão de Deus esteja sobre você. Porque se a mão de Deus não estiver sobre você, sobre vocês, gente boa, vocês não vão poder fazer nada. Como Moisés diz para Deus, depois do bezerro de ouro, daquela confusão toda, Deus diz a Moisés que vai exterminar com aquele povo e começar tudo, e depois Deus manda Moisés sair dali com o povo, e Moisés diz, Deus, se o Senhor não vem conosco, não nos faça subir daqui. Se você não vier conosco, a gente não sai daqui. E Deus diz, eu vou te enviar meu mensageiro. E a coisa interessante é que Paulo nos diz no Novo Testamento que a rocha que seguia o povo durante o deserto, no deserto durante 40 anos, se chamava Cristo. Cristo no deserto com o povo de Israel. Cristo na sua vida hoje, andando com você, caminhando com você, te capacitando para que você seja o discípulo de Cristo que Deus escolheu que você fosse, te capacitando para que você possa fazer a obra de Deus. Sem Deus, você não pode fazer nada. Que Deus te abençoe.